Oi, crianças, bom dia! Como vocês amanheceram hoje, nessa manhã de sexta-feira? Para dar início, vamos para a nossa primeira videoaula de hoje com a aula de português. Peguem um livro de vocês de português e abram na página 74. Nós hoje vamos ler um poema. Vocês vão acompanhar a leitura de um poema. Mas antes, vamos observar as imagens, as gravuras que estão aí do lado deste poema. Tem alguns insetos. Vocês conhecem esses insetos? Na nossa região, né, onde nós moramos, é bem comum esses insetos. Uma aranha, um pernilongo, uma barata, certo? E esses insetos, eles estão manuseando alguns objetos. Será por quê? Será porque que a aranha está com o ioiô, o pernilongo com o violino, a barata nesse brinquedo aí que se chama rolimã, parece um skate, né? Mas é um rolimã. Por que será? Vamos descobrir agora com a leitura desse poema. Acompanhe aí. O título desse poema é Um Poema para Insetos. Vamos aqui prestar atenção. Louva-a-Deus é lutador de karatê e de judô. A aranha pendurada na teia brinca de ioiô. Barata veloz e rasteira imita carrinho de rolimã. Borboleta existe para enfeitar a manhã. Onde o pernilongo aprendeu a tocar violino? Onde a joaninha escolheu seu figurino? Mariposa se alimenta de luz. Toda formiga carrega sua cruz. Esse poema ele foi escrito, né, por Lalau e Laura Beatriz, certo? E ele fala de alguns insetos. E esses insetos, eles fazem algumas atividades. Vamos aqui observar por que, aí bem no iniciozinho, ele traz o louva-a-Deus, comparando como se ele fosse lutador de judô e de karatê. Por que o louva-a-Deus é lutador de karatê? Será que é porque ele se lembrou daquele desenho lá do Panda, do Kung Fu Panda? Será que é por isso que lá tem um louva-a-Deus, né? E ele também luta. Será que foi por isso? Ou será que é outra característica? Se nós vamos observar um louva-a-Deus, observar bem de pertinho, as patas dianteiras do louva-a-Deus se assemelha com a de um lutador, a posição que elas se encontram. Parece com a de um lutador quando vai, né, entrar num ringue de luta. Então, deve ser por isso que o autor, né, desse poema trouxe aí a comparação de um louva-a-Deus lutando com judô ou karatê. Também ele traz aí uma observação. Uma mariposa se alimenta de luz. Mariposa se alimenta de luz. Como assim uma mariposa se alimenta de luz? Ela come luz? Como é isso? Ele fez essa comparação porque a mariposa, ela gosta de ficar voando, né, em volta de uma luz. Então ali ela tá, tipo, tendo energias, ficando mais cheia de energia. A luz faz muito bem para ela ficar mais disposta. E no finalzinho do poema ele fala que toda formiga carrega sua cruz. Será por que ele trouxe isso? Ele quis falar que nessa parte do poema, sobre a formiga que carrega sua cruz, é porque as formigas elas têm uma capacidade de carregar alimentos, né, alguma coisa nas suas costas, objetos mais pesados, alimentos mais pesados do que ela mesma. Não é isso? A formiga, elas são muito fortes, apesar de elas serem bem pequenininhas, elas são bastante fortes e bastante persistentes, não tem preguiça de jeito nenhum. Então, toda formiga carrega sua cruz. Agora, vamos observar aqui. Em poemas passados, naquelas parlendas, nós vimos lá que toda parlenda, todo poema tem versos. O que será versos? Vocês lembram? Eu expliquei que todo verso é cada uma dessas linhas. Vamos aqui contar quantos versos tem esse poema, quantas linhas tem? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nesse poema tem 16
versos, certo? Vamos aqui, ó. Vamos lá para a página 75 agora. Vamos responder essas questõezinhas aí. Na terceira questão diz assim: que palavras do poema terminam com sons parecidos? Nós vamos voltar aqui para o poema e observar as palavras que elas têm o som final parecido. Vamos ler do primeiro ao quarto verso, tá bom? Da primeira à quarta linha, tá bom? Vamos ler primeiramente essas 4 linhas e observar qual palavra aí tem um som final igual, as letras são iguais no finalzinho. Vamos aqui, ó. Louva a Deus é lutador de karatê e judô. Aranha pendurada na teia brinca de ioiô. Qual palavrinha aí tem a terminação igual, o som final igual? Qual é? Vamos ver o segundo verso, a segunda linha, a última palavra. Vamos lá? A última palavra do segundo verso é judô. E agora vamos ver a última palavra da quarta linha, do quarto verso. É a palavra ioiô. Judô e ioiô tem a terminação igual, tem o som final igual? Sim, não é isso? Judô termina aí com O e um acentinho, não é isso? E ioiô também termina aí com esse Ozinho e um acentinho em cima. Então, vamos circular a palavra judô e ioiô, pois elas têm o som final igual. E rimam, no caso. Agora, vamos ler o quinto ao oitavo verso, tá bom? Da quinta linha até a oitava linha, tá bom? Barata veloz e rasteira, imita carrinho de rolimã. Borboleta existe para enfeitar amanhã. Vamos aqui observar as palavras. Qual dessas palavras tem a terminação igual? Vamos lá para a última palavra do sexto verso, da sexta linha. A última palavra aí é rolimã. E vamos agora observar a última palavra do oitavo verso, da oitava linha, que é a palavra manhã. Essas duas palavras têm a terminação igual? Sim ou não? Rolimã e manhã. Sim, elas têm, né? Rolimã termina aí, ó, com o an, né? O A com acentozinho, o tio. E manhã também termina com A e o tio. Então, elas rimam, tem a terminação, o som final igual. Então, circulem rolimã e manhã. Agora, vamos ler o 9º verso até o 12º, tá bom? Ó, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º, tá bom? Onde o Pernilongo aprendeu a tocar violino? Onde a Joaninha escolheu seu figurino? Vamos observar aqui qual as palavras têm som final igual. Vamos ver o 10º verso, tá bom? A última palavra, aprendeu a tocar violino. Qual é a última palavra? Violino. Então, vamos aqui ver agora a última palavra do 12º verso. Escolheu seu figurino. A última palavra é figurino. Então, vamos aqui ver a palavra violino e figurino. Tem o som final igual? Sim, né? Porque violino termina com o hino, o I-N-O, hino. E figurino também termina com I-N-O, né? O hino. Então, violino e figurino rimam. Então, vamos circular aí a palavra violino e figurino. Agora aqui, mariposa se alimenta de sua luz. Vamos ler esses 4 últimos versos. Mariposa se alimenta de luz. Toda formiga carrega sua cruz. Qual palavrinha aí tem um som final igual? A palavra luz e a palavra cruz, não é isso? Porque luz termina com us, né? O U e o Z. E cruz também termina com o U e o Z. Então, vamos circular luz e cruz. Agora, na quarta questão, diz assim: copie do poema a palavra que rima com manhã. Nós até circulamos. Qual é a palavra que rima com manhã? É a palavra rolimã,
não é isso? Que termina com A e o tiozinho em cima. Na quinta questão diz assim: fale em voz alta o nome destas figuras. Vamos ver essas figuras? Ó, tem um bailarino, um sino, um palhaço e um menino. Agora vocês vão pintar qual dessas figuras tem o som final, a palavra que rima com figurino. Ó, tem o bailarino, sino, palhaço e menino. Qual dessas figuras rima com a palavra figurino? É o bailarino, não é isso? Porque figurino, ó, terminou com hino, né? I-N-O. E bailarino também termina com I-N-O, o hino. Figurino, bailarino. Ó, temos o sino. Sino rima com figurino? Sim, não é isso? Porque o som final também é igual, termina em hino. Palhaço, rima com figurino? Não, não é isso? Então, não pinta. Menino, rima com figurino? Sim, não é isso? Então, pinta a palavra menino, porque também terminou em hino, igual figurino. Agora, vamos aqui. Escreva o nome destes insetos. Esse primeiro inseto aí, como é o nome dele? Eu até disse que ele tem as patinhas aí parecidas com o de um lutador. É o louva-a-Deus, não é isso? Então, você vai escrever o nome louva-a-Deus, tá bom? Tudo com letra minúscula. Aí, o outro inseto é a joaninha. Então, você vai escrever a palavra joaninha. E a última imagem é um inseto que é uma mariposa. Então, você vai escrever mariposa. E no último pontinho diz assim: escreva palavras que rimam com as que você escreveu. Então, você vai procurar outra palavra que rima com louva-a-Deus, outra palavra que rima com joaninha e outra palavra que rime com mariposa. Tá bom? E a próxima atividade é da atividade dessas folhas impressas com a data do dia 24/7, que vocês vão revisar aí as palavrinhas com a consoante L, tá bom? Aí vocês façam com muita atenção, tá bom? Para poder aprender direitinho aí o som das sílabas e escrever as palavras e ler elas, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!